Boa noite. Boa noite. Preso no Rio, banqueiro suspeito de lavar dinheiro de propinas para Sérgio Cabral. O esquema de 90 milhões de reais foi delatado pela joalheria H. Stern. Polícia Federal quer quebrar sigilo de empresa ligada ao Coronel Lima, amigo de Temer. O inquérito investiga suspeita de suborno para a assinatura do decreto dos portos. Toffoli rejeita pedido de Lula para tirar Sérgio Moro do caso do sítio em Atibaia. O ex-presidente, que cumpre pena há quase 4 meses, corre o risco de nova condenação. Marta Suplicy deixa o MDB e desiste de disputar as eleições de outubro. A senadora e ex-prefeita de São Paulo era cotada para ser vice de Meirelles. O Supremo põe em debate público proposta que admite aborto até a 12ª semana. A relatora Rosa Weber rebate tese de que só o Congresso pode decidir sobre a mudança. A Petrobras registra lucro de 10 bilhões de reais no segundo trimestre. Os resultados da empresa Centro da Lava Jato são os melhores desde 2011. Na série Cara de São Paulo, a lembrança do ator e dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri. A histórica peça Eles Não Usam Black Tie completa 60 anos e volta a ser encenada. O Jornal da Gazeta está no ar. Um grave acidente com carros de luxo deixou 3 mortos na madrugada da zona sul de São Paulo. Um dos carros bateu num poste e pegou fogo. Muito ferro queimado e retorcido. As peças de uma BMW que se envolveu na batida ficaram espalhadas no meio-fio. O para-brisa e uma janela ainda estavam na calçada. No final da manhã, funcionários da Prefeitura de São Paulo ainda retiravam os destroços que ficaram presos a uma árvore que teve que ser cortada. O acidente aconteceu por volta de 1h30 da madrugada neste cruzamento, entre a rua Clodomiro Amazonas e Santa Justina, no bairro do Itaim Bibi. A BMW e um Audi se chocaram no cruzamento. Com o impacto, a BMW foi arremessada contra aquele poste. Imagens feitas por testemunhas mostram o carro em chamas. 3 homens que estavam nele morreram no local. Segundo o boletim de ocorrência, eram os empresários Luiz Felipe de Lima César, Fábio Matar Pupi e Diogo Abude. Uma 4ª vítima foi socorrida e levada para o Hospital São Paulo. O motorista do Audi, que não ficou ferido, fez o teste do bafômetro. O exame não apontou a ingestão de bebida alcoólica. À polícia, ele contou que a BMW vinha em alta velocidade e que ele não conseguiu desviar. A região do acidente é conhecida por ser uma área de bares e baladas. Vizinhos que não quiseram gravar entrevista contaram que as batidas são comuns. Durante a noite e madrugada, os semáforos do cruzamento ficam em amarelo piscante. Parte do pedágio da rodovia dos Bandeirantes, na região de Caieiras, foi derrubada hoje de manhã por um caminhão. Ninguém ficou ferido. A câmera registrou o momento exato em que o braço de uma retroescavadeira, que era transportada por uma carreta, bateu num dos pilares de sustentação. A cobertura desaba. O pedágio fica no quilômetro 36, no sentido capital, em Caieiras. De acordo com a concessionária Autoban, que administra a rodovia dos Bandeirantes, ninguém ficou ferido. O trânsito foi desviado para a rodovia em Anguera. A polícia vai investigar o acidente. A Justiça de São Paulo negou hoje o pedido do Ministério Público para prender preventivamente 14 policiais da Rota acusados de assassinar 2 homens em Pirituba em 2015. O juiz disse que não há indícios de que, pelo simples fato dos réus serem integrantes da Polícia Militar, supor que tentarão coagir ou silenciar testemunhas. Com a decisão, os policiais devem continuar em liberdade até o julgamento. Os PMs negam o crime e alegam ter atirado para se defender. A promotoria diz que a perseguição foi forjada pela polícia e que as vítimas que estavam no mesmo carro nem se conheciam. Os réus também são acusados de fraude processual e porte ilegal de arma. Continuam as buscas pela policial militar desaparecida desde a madrugada de quinta-feira na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Hoje à tarde, a polícia encontrou a moto da PM no Alto de Pinheiros, zona oeste da capital. A repórter Sabrina Pires tem mais informações sobre o caso. Boa noite, Sabrina.
Isso, Estela, boa noite. Olha, nós estamos aqui na Secretaria de Segurança Pública do Estado, aqui em São Paulo, porque as polícias estão trabalhando em conjunto. Polícias civil e militar hoje continuaram as buscas em Paraisópolis, atrás dessa policial. Eles chegaram a encontrar um corpo que não era o da policial da Cabo Juliane dos Santos Duarte, de 27 anos. Hoje a polícia também encontrou a moto dela próximo à Praça Pan-Americana, no Alto de Pinheiro, já é Zona Oeste, cerca de 10 quilômetros de Paraisópolis, que fica na região do Morumbi e então bem distante de onde ela foi vista pela última vez. O desaparecimento aconteceu na madrugada de ontem. Na quarta-feira, a Cabo Juliane participou de um churrasco, ela estava de folga, ela está em férias ainda. E ela participou desse churrasco e logo depois ela foi beber com duas amigas num bar ali na favela de Paraisópolis. Num dado momento, um celular sumiu e ela se identificou como policial, colocou a arma na mesa e logo depois, isso já por volta de 3 horas da manhã, 4 homens encapuzados entraram no bar, abordaram a Cabo Juliane, perguntaram se ela era policial e dispararam por 2 vezes. Ela ficou ferida. Foi atingida na cintura, estava sangrando, mas segundo testemunhas, ainda consciente e foi arrastada para fora do bar e não foi vista mais. A polícia ainda trabalha com a hipótese de desaparecimento. Ela ainda não é considerada uma pessoa pessoa morta. Voltamos ao estúdio. Em nova fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu um banqueiro suspeito de comandar a lavagem de dinheiro do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB. Eduardo Plas foi preso em casa no Leblon, que fica na zona sul do Rio de Janeiro, por ordem do juiz Marcelo Bretas. A operação de hoje foi batizada de hashtag e é um desdobramento da Lava Jato no Rio. Foi deflagrada com base em delações de diretores da joalheria H. Stern. Plas é sócio da corretora Opus e do Tag Bank, com sede no Panamá. O banqueiro é suspeito de comandar um esquema sofisticado de corrupção e lavagem de dinheiro que teria movimentado cerca de 90 milhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, as joias eram compradas sem nota fiscal em dinheiro vivo na H. Stern, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Os valores eram encaminhados para empresas de fachada no exterior, ligadas à Plas, que depois devolvia o dinheiro para a joalheria. Para dar aparência de legalidade às transações, ele assinava falsos contratos de empréstimos com a H. Stern. O Ministério Público pediu o bloqueio de 181 milhões de reais de Plas e de 2 sócias, que também foram presas. Cabral e a mulher dele, Adriana Anselmo, são investigados pela compra de pelo menos 40 joias na H. Stern, que custaram mais de 6 milhões de reais. O ex-governador do Rio está preso desde 2016 e já foi condenado a penas que ultrapassam 100 anos. Adriana Anselmo chegou a ser presa, mas atualmente cumpre prisão domiciliar. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Receita Federal investigam ainda se Cabral tinha esquema de desvio de dinheiro por meio de outras joalherias no Rio. A defesa do banqueiro Eduardo Plas ainda não se manifestou sobre a prisão. A H. Stern diz que não vai se pronunciar. O ministro Edson Fachin enviou para a primeira instância o inquérito do senador Fernando Bezerra Coelho. Segundo a denúncia, o senador teria recebido propina. Entanto, foi secretário de Desenvolvimento de Pernambuco. Com base em delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, mandou para a primeira instância o inquérito que investiga o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. O Ministério Público Federal afirma que Bezerra recebeu propina quando ocupou o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco nas licitações das obras do Cais 5 e do terminal petroleiro do Porto Suape. No total, cerca de 2 milhões de reais, 60% pagos pela Odebrecht e 40% pela empreiteira OAS. Ele nega todas as denúncias. Fachin se baseou no entendimento do Supremo de que só devem permanecer na corte os processos contra deputados e senadores cujos supostos crimes tenham sido cometidos durante e em razão do mandato.
O CARF vai discutir na próxima segunda-feira a nulidade da decisão administrativa que levou o Ministério Público a denunciar Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma, do PT. A decisão foi do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em 2012. A Justiça Federal de Brasília aceitou a denúncia do Ministério Público em março deste ano e tornou réus Guido Mantega e mais 13 pessoas na Operação Zelotes. Se o CARF anular a decisão, o processo deve ser redistribuído para nova decisão do colegiado. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, negou o pedido da defesa do ex-presidente Lula, do PT, para que a ação penal do sítio de Atibaia saia das mãos do juiz Sérgio Moro. A defesa de Lula queria que o ministro reconsiderasse a decisão liminar até que o Supremo resolva definitivamente onde a ação deve tramitar. Segundo Toffoli, para tentar reformar a decisão que foi assinada no início de maio, a defesa deveria ter apresentado um recurso chamado agravo. No despacho, o ministro destaca que para fazer isso, o prazo dos advogados já teria expirado. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ficha suja, Lula desafia a lei com uma candidatura fictícia. Reformador, Ciro acena com a devolução de procuradores e juízes para as suas caixinhas. Abraçado ao Centrão, Alckmin adere à pregação segundo a qual a criminalização da política afasta da vida pública muita gente boa. Ministro de Temer, Marum sugere que o programa de Meirelles inclua uma anistia para a delinquência do Caixa 2. A campanha de 2018 exala um cheiro de orégano. Desmoralizados, os grandes partidos apostam na confusão. Impossível distinguir a olho nu direitistas de esquerdistas. Jogados num tanque de lama, personagens como Aécio, agora candidato à Câmara, e Lula, autoconvertido em plataforma de lançamento de postes, deslocam suas massas na mistura viscosa, entoando o mesmo lero-lero da perseguição. Esperneiam de maneira idêntica. Beneficiados por regras viciadas que eles mesmos aprovaram, sujos e mal lavados se equipam para transformar a próxima legislatura num espetáculo de mais do mesmo, seja quem for o presidente da República. Políticos de todos os grandes partidos ensaiam um coro contra a prisão de larápios condenados em segunda instância. Ninguém disse ainda, talvez por medo, mas há uma pizza no forno. Está cada vez mais difícil evitar que assem a Lava Jato. Boa noite. As convenções partidárias se concentram neste fim de semana, já que o período determinado pelo TSE para a escolha das chapas se encerra domingo. Os candidatos terão até segunda-feira, dia 6 de agosto, para publicarem oficialmente o nome de seus vices. Amanhã, a convenção do PSDB deve confirmar o pré-candidato Geraldo Alckmin e Ana Amélia, do PP, como sua vice. A Rede vai anunciar a chapa de sua candidata Marina Silva com Eduardo Jorge, do PV. Também amanhã, o Podemos vai confirmar a candidatura de Álvaro Dias com Paulo Rabelo de Castro, do PSC, como vice. Na convenção aqui em São Paulo, o PT deve lançar o nome do ex-presidente Lula como candidato, mas sem um candidato a vice. Jair Bolsonaro, do PSL, e Ciro Gomes, do PDT, apesar de já nomeados em convenções, ainda não têm um vice. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista José Eduardo Faria, professor de Direito da USP e da FGV, sobre as decisões do Judiciário em ano eleitoral. Cotada para ser a candidata a vice-presidente na chapa de Henrique Meirelles, do MDB, a senadora Marta Suplicy anunciou hoje que, além de não aceitar o convite do ex-ministro da Fazenda, ela se desfiliou do partido e não vai disputar a reeleição para o Senado. A assessoria de Marta Suplicy divulgou uma carta em que a senadora afirma que, neste momento, vai atuar na sociedade civil, não mais no parlamento. Marta estava no MDB desde setembro de 2015, quando deixou o PT, partido a que foi filiada, durante 34 anos. Nesse período, foi deputada federal por São Paulo, de 95 a 99, e prefeita da capital, de 2001 a 2004. Na mensagem, denominada Carta aos Paulistas, a senadora agradece os 8,5 milhões de votos que teve para o Senado em 2010 e critica duramente os rumos da política brasileira. Ela afirmou que os partidos se encontram fragilizados, acuados e sem norte político. Pouco antes da carta de Marta Suplicy, o MDB já havia divulgado uma nota informando a desfiliação.
Começou hoje aqui em São Paulo a 25ª Bienal Internacional do Livro. Entre os destaques, os livros do futuro, livros digitais, um mercado em expansão no país. Durante 10 dias, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo promete proporcionar ao visitante 1.500 horas de atividades, que incluem palestras, encontros com autores e sessões de autógrafos. Um ambiente perfeito para quem é apaixonado pelos livros. Tem bastante livro e com preço bom, né? Então, aqui é o paraíso para qualquer leitor. Mas a ideia aqui é também atrair quem não tem muita intimidade com a literatura. E para isso, não faltam opções. São 197 expositores e mais de 300 escritores brasileiros e estrangeiros, com a missão de reverter um número preocupante no país. A última pesquisa Retratos da Leitura mostra que 44% dos brasileiros não leem, 30% nunca compraram livro. Então falta um pouco de investimento em educação e em planos de leitura. Para os especialistas, uma forma de mudar esse quadro é tornar as bibliotecas mais atrativas. Esse espaço reproduz como elas devem ser organizadas. Uma lei sancionada em maio de 2010 determina que todas as escolas públicas e privadas no Brasil tenham uma biblioteca até 2020. Outro destaque são os livros digitais, que vão na contramão dos livros impressos e aos poucos estão conquistando o mercado. Um levantamento da FIPE aponta que 37% das editoras brasileiras já produzem e comercializam e-books. Hoje a gente tem mais de 150 mil livros digitais à venda no nosso site, na Amazon.com.br. Quando a gente chegou ao Brasil no final de 2012, eram pouco mais de 12 mil títulos, então mais que multiplicou por mais de 10 vezes durante esse período. E que tal escrever o seu livro sem ter custos para a publicação? Essa empresa aproveitou a Bienal para divulgar a ferramenta de autopublicação, incentivando os escritores independentes. J.L. Amaral já lançou o seu primeiro romance em e-book. Você primeiro se mostra com qualidade, você é avaliado pelos seus leitores. Isso te dá um aval para você entrar numa editora com uma chancela, falar, eu tenho qualidade, vamos conversar? E se você está com aquele livro em casa, parado na sua biblioteca, aqui na Bienal dá para fazer uma troca por meio da incrível máquina dos livros. E o processo é muito simples. Basta inserir aqui no equipamento o seu livro e escolher entre adulto e infantil. E em poucos segundos, a máquina vai proporcionar uma nova leitura. A gente fica nas principais praças das cidades, atrai a curiosidade, esse é o nosso principal objetivo, atrai a curiosidade. Já trocamos mais de 60 mil livros. Além dos livros, a feira também propõe avanços na educação. Este espaço, voltado para os professores, incentiva o uso de mais tecnologia no ensino. Estou vendo coisas incríveis aqui, inclusive de tecnologia super atual. Então, muito interessante. Quem não veio ainda, vale a pena vir. Tem muito livro, você vai, você olha, você chora um pouco com o preço às vezes. Você chora um pouco que você gastou todo o seu dinheiro, mas é muito bom. A Bienal do Livro vai até o dia 12 de agosto no Anhembi. Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 25. A Prefeitura apresentou um plano de mobilidade para a cidade de São Paulo que promete expandir as ciclovias. Audiências públicas vão discutir o assunto, que há tempos é bastante polêmico. A cidade de São Paulo tem hoje 500 quilômetros de vias para ciclistas. O plano da Prefeitura é expandir a rede para perto de 2.000 quilômetros, num prazo de 10 anos. A ideia é implantar e prolongar ciclovias que já existem em eixos a partir do centro, na Radial Leste e até as avenidas do Estado, Jabaquara, Ibirapuera com o vereador José Diniz, Guaicurus e Santos Dumont com Dumont Vilares, passando pelo caminho de terminais de ônibus e estações de metrô e trem. Para interligar os eixos, a proposta é de um anel que passaria pelas marginais Tietê e Pinheiros e pelas avenidas Tancredo Neves, Juntas Provisórias e Salim Farah Maluf. Críticos ao modelo dizem que o anel funciona para carros. Quem pedala geralmente escolhe caminhos em linha reta. Em grandes avenidas, o plano prevê faixas exclusivas, as vermelhas pintadas no asfalto,
e no miolo dos bairros as ciclorotas, nas quais ciclistas e motoristas compartilham o mesmo espaço. A prefeitura não cogita diminuir a velocidade máxima nessas ruas. Diz que vai construir lombadas com o intuito do que chama de acalmar o trânsito. O plano não especifica qual será o custo para expandir a rede cicloviária, nem o cronograma de obras ao longo dos anos e nem mesmo o trajeto das rotas locais, que somam quase 700 quilômetros, metade da nova rede proposta. A prefeitura diz que isso ainda vai ser definido em discussões com a sociedade nas 32 prefeituras regionais. Tem muita questão de conflito pontual, é o comércio, a questão onde não houve uma preocupação com carga e descarga, por exemplo, e gerou um conflito. Essas questões é que serão discutidas pontualmente. A prefeitura tem 9 milhões de reais no orçamento deste ano para a manutenção das ciclovias e ciclofaixas, mas até agora não gastou nenhum centavo. As faixas estão apagadas em muitos trechos e no Butantã a pista é cheia de armadilhas. Raízes de árvores quebraram o piso e ninguém consertou. Quem pedala reclama que os caminhos andam mal cuidados. Precisa de uma reforma, sim. Faz muito tempo que eles só pintaram, colocaram aí e abandonou. Não faz mais nada, não mexe. O prefeito alega que não fez reparos nem investimento por causa do novo plano. A Petrobras anunciou lucro líquido de 10 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano. O resultado é 32 vezes maior do que o lucro no mesmo período do ano passado. As ações da estatal puxaram a alta da Bovespa hoje, que fechou no maior nível desde maio. Segundo a direção da Petrobras, a boa performance se deve à redução das despesas financeiras e uma maior participação do diesel e da gasolina no mercado interno. O destaque foi o diesel, cujas vendas cresceram 15%. O Papa Francisco recebeu hoje a visita da mãe da vereadora assassinada Marielle Franco e também de apoiadores do ex-presidente Lula. A comitiva que procurou o Papa era formada, entre outros integrantes, pela mãe de Marielle Franco, Marinete Silva, que entregou uma camiseta com a foto da filha, e do ex-ministro de Direitos Humanos e ex-coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Paulo Sérgio Pinheiro. O encontro, segundo os participantes, foi para denunciar a violação de direitos humanos no Brasil e criticar a prisão de Lula. O caso Marielle está há mais de 100 dias sem resposta. Ontem, o Papa recebeu o ex-embaixador brasileiro Celso Amorim, que o presenteou com um livro do ex-presidente preso. E agora, vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Faremos do Papa Francisco. Ele anunciou ontem que a Igreja Católica passa a considerar inadmissível a pena de morte. E isso em qualquer circunstância. A decisão foi anunciada depois de um despacho com o cardeal Luiz Ladaria, que é o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé. A intolerância para com a pena de morte está agora inscrita no Catecismo, que é o texto em que o Vaticano deixa clara a doutrina da Igreja. Há 400 anos, a Igreja não chegava a executar os condenados pela Inquisição. São aqueles que não se enquadravam na moral religiosa oficial. Os condenados eram entregues ao poder temporal. Na Espanha, era o poder temporal, ou seja, o governo, que acendia as fogueiras e queimava feiticeiras, judeus e homossexuais. Até agora, mais recentemente, o Vaticano apenas tolerava a pena de morte, mas como forma de proteger a sociedade. O argumento era meio idiota, porque basta prender o criminoso para que a sociedade fique protegida. A nova doutrina anunciada pelo Papa vai contrariar os católicos conservadores dos Estados Unidos, que são favoráveis às execuções. No ano passado, foram executadas 23 pessoas nos tribunais americanos. E é o único país das Américas em que a pena de morte ainda é um instrumento imoral de punição. A Anistia Internacional, que é uma entidade com melhor acompanhamento dessa questão, e ela afirma que no ano passado foram executadas 993 réus em 23 países. Esse número é, em verdade, um pouquinho maior porque a China, que encabeça a lista, não divulga estatísticas. O fato é que a pena de morte está recuando nas últimas 3 décadas. Hoje em dia, 2/3 dos países não aplicam ou já aboliram abertamente essa pena. Na Europa, apenas a Belarus, que é uma ditadura, executou o réu em 2017.
Além da China, os países que mais executam seus condenados são Irã, Arábia Saudita, Iraque e Paquistão. E no Irã existe agravante de execução de israelenses que cometeram algum crime quando eram ainda menores de idade. Ou seja, uma barbaridade, uma indignidade imperdoável nessa República Islâmica. É assim que o mundo gira. Boa noite. No Afeganistão, um ataque contra uma mesquita matou 29 pessoas e feriu mais de 80. Até agora, nenhum grupo reivindicou o atentado. Foi um duplo atentado suicida no local de culto xiita no leste do país. Os terroristas entraram disfarçados de mulher durante a oração. Eles abriram fogo contra os fiéis e detonaram os explosivos. Há 60 anos chegava ao palco uma peça que marcou época no teatro brasileiro. Era a estreia do jovem ator Gianfrancesco Guarnieri como dramaturgo. Aos 24 anos de idade, o militante comunista criou um clássico que é atual até hoje. Por isso, eles não usam black tie, que retorna ao cartaz, é a cara de São Paulo. A senhora me desculpa, dona Romana, mas eu não sei porque que seu filho veste calças. Espera um pouco, Bel. O que houve? Nada, mãe. Só que eu fui um dos 18 que furaram a greve. Eles não usam black tie foi um marco para o teatro brasileiro. Ao invés de personagens ricos e nobres, eram os operários e moradores da favela que protagonizavam a cena. O debate sobre participar de uma greve virou filme, fez história. Não é hora de pensar em perder ou não perder emprego. É hora de batalhar. Vai lá, Tião. Aparece nas reuniões, na Assembleia do Sindicato. É uma questão que ela sempre vai existir, né? Que é o indivíduo e o coletivo. Essa que é a peça, né? Uma opção individual, que era o Tião, que tinha uma opção, eu vou na minha, tipo, vou levar vantagem. E você tinha o pai dele que falava, não, você não pode ser feliz sozinho. Você tem que ter uma atuação coletiva e política na vida. Cacau é o terceiro dos 5 filhos de Guarnieri. Ele não esquece de como o pai produzia constantemente. Cacau chegou inclusive a escrever 2 peças com o pai que faleceu em 2006. Quando você tem a possibilidade de trabalhar com teu pai e ver, né, aprender junto com ele, né, um ofício, né, foi uma experiência que eu guardo com muito carinho. Nos últimos tempos, a família tem reunido material para um acervo que vai ser criado na Universidade de São Paulo. Além dos registros como o popular ator de novela e de cinema, também fazem parte deste arquivo os textos desafiadores que mexeram com o teatro brasileiro em anos de repressão. Eles não usam black tie estreou aqui no Teatro Arena em 1958. Na época, o grupo passava por problemas financeiros e a peça iria encerrar os trabalhos. Mas fez um tremendo sucesso, ficou mais de 1 ano em cartaz, fato inédito para o teatro brasileiro nesses tempos. Isso garantiu que o local continuasse aberto. Agora, 60 anos depois, uma releitura de Eles Não Usam Black Tie prova que Gianfrancesco Guarnieri estava certo, porque ele escrevia sobre a frágil condição humana. A gente ainda quer casar, a gente tem esperança de ter um casamento duradouro, a gente quer ter filho. Então, por mais que as pessoas digam que não, o ser humano está muito solitário. E nisso é um ponto que o espetáculo se torna completamente atual. O diretor do espetáculo em cartaz no Teatro Aliança Francesa, até setembro, diz que o cenário de pré-eleições é propício para o debate que a peça traz. Os atores também sentem isso na pele. As pessoas elas saem com vontade de discutir mesmo, debater esse assunto, né? E se identificam de alguma forma com a mãe, com o pai, com o Tião, com a Maria, que vive um amor, mas também defende os seus pontos ideológicos, a sua maneira de pensar. Toda essa energia que a gente coloca em torno do trabalho dele vai fluir na direção que ele imaginou lá atrás quando ele escreveu, com toda certeza. Se todo mundo pensasse assim como você, adeus aumento, meu. Eu não podia arriscar! Arriscar o quê? Meu futuro! Minha empresa! Arriscava nada! Como não? Se eu pego meu emprego, como é que eu fico? Imagens das câmeras de segurança do prédio em que morava a advogada Tatiana Spitzner, morta depois de cair do 4º andar de um prédio na cidade de Guarapuava, no Paraná, mostram várias agressões do marido, pouco antes da queda. O material vai ajudar a polícia a entender o que aconteceu naquela noite. O marido dela, Luiz Felipe Manweiler, está preso preventivamente. As câmeras do edifício onde a advogada Tatiana Spitzner morava com o marido, Luiz Felipe Manweiler, mostram a chegada do casal num carro branco na madrugada do dia 22 de julho.
O carro encosta e é possível ver os dois discutindo. As imagens mostraram o momento em que Luiz Felipe dá um tapa no rosto da advogada. Mostram também o momento em que o carro entra na garagem, onde as agressões continuaram. O marido tira Tatiana de dentro do carro aos empurrões. Ao chamar o elevador, ela tenta fugir, mas é perseguida. Ela resiste a entrar no elevador com o agressor, mas ele a obriga e mais uma vez agride Tatiana no caminho até o apartamento. Tudo isso aconteceu às 2h41 da madrugada. Às 13h01, Felipe entra desesperado no elevador com a camisa suja de sangue e com o corpo da jovem, que já havia caído do prédio e estava morta. O agressor volta para limpar os vestígios de sangue no caminho. Às 13h08 da manhã, com a polícia já na porta, Luiz Felipe entra no carro e foge. Ele foi preso na manhã de domingo, depois de um acidente na rodovia BR-277, em São Miguel do Iguaçu, a 340 quilômetros de Guarapuava. Ao ser preso, disse para a polícia que iria para o Paraguai. Luiz Felipe está preso preventivamente. Na primeira audiência com o juiz, ele negou ter jogado ou empurrado a mulher pela janela. A polícia investiga o caso como suspeita de feminicídio. Começou o tradicional Festival das Cerejeiras no Parque do Carmo, em Itaquera, na zona leste da capital. Esse é o 40º ano da festa, que celebra o curto e belo período da florada das árvores, que são símbolo do Japão. Mesmo sob chuva, a florada da cerejeira encanta e atrai admiradores. Apesar da chuva, todo mundo veio curtir, né? E depois vai lá ver as apresentações, mas por enquanto vamos só curtir as flores. Vale a pena, mesmo com chuva, pode vir que vale muito a pena. A sakura, como é chamada pelos japoneses, é a flor símbolo do país do sol nascente. Por lá desabrocha no fim do inverno e marca o início da primavera. Aqui no Brasil, a florada é entre julho e agosto. E na capital paulista é possível apreciar esse presente da natureza aqui no Parque do Carmo, na zona leste da cidade, onde imigrantes japoneses plantaram um bosque com 4.000 cerejeiras. A cor rosada e a delicadeza das flores são as principais atrações da Festa das Cerejeiras, que neste ano completa 40 anos. Esta família saiu da Zona Sul e atravessou a cidade para ver pela primeira vez a florada. E não se arrependeu. Tem achado disso tudo aqui? Maravilhoso. Eu não imaginava, ao invés assim, de eu me sentir com frio, eu estou me sentindo quente, acolhida. Essa chuva e essas flores, tudo maravilhoso. No Japão, a Festa das Cerejeiras é uma das mais celebradas pela população. É chamada de Hanami Matsuri, que significa contemplar as flores. Os japoneses aproveitam o evento para descansar e fazer piquenique sob a sombra das árvores floridas. Aqui no Brasil, no improviso, esse pessoal fez questão de manter a tradição. A gente veio mais para passear e bateu a fome, a gente pegou e falou, vamos fazer um piquenique embaixo de uma cerejeira aí. Vale a pena, mesmo debaixo de chuva? Vale a pena. Junto com a florada são realizadas também muitas atividades culturais. Uma bela homenagem à cultura japonesa. Eles fazem a degustação de comidas da culinária japonesa, tem toda a comida da culinária, e aprecia o show de danças das danças da folclórica japonesa. Tem ainda dezenas de barracas com sabores da rica culinária japonesa. Sushi, tempurá, yakisoba. Tudo para fazer dessa festa um programa perfeito para agradar os olhos e o paladar. A festa de cerejeira é boa para os olhos e para o estômago. E faltou saquê também. O Festival das Cerejeiras acontece até domingo no Parque do Carmo, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. O horário é das 9 às 17 horas, a entrada é gratuita. A chuva e o frio marcaram a sexta-feira em várias regiões do Brasil. Áreas do sul, sudeste e centro-oeste tiveram temporais. Aqui na capital choveu, mas o volume não foi grande. Vamos ver com Mariana Armentano se o tempo vai continuar chuvoso para os próximos dias. A meteorologia mantém a previsão de chuvas nesse fim de semana, principalmente entre o sudeste e o centro-oeste do país. Há risco, inclusive, de chuva forte e volumosa, principalmente entre São Paulo, Rio de Janeiro, centro-sul de Minas e o Mato Grosso do Sul, devido à formação de um sistema de baixa pressão. No sul do Brasil, só deve chover nos lestes gaúcho e catarinense.
A única região que vai ter um fim de semana com predomínio de sol e calor mesmo é o Nordeste. Vamos ver melhor aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Salvador, máxima na casa dos 29 graus com tempo firme amanhã. Em Curitiba, apesar da nebulosidade, não chove e as temperaturas vão ficar entre 11 e 20 graus. Em Campo Grande, dia bastante instável, com máxima só de 22 graus, bem diferente de Palmas, no Tocantins. Por lá o sol brilha forte e o calorão chega aos 39 graus nesse sabadão. Para São Paulo, só não deve chover no sul do estado. Em todas as outras áreas, a previsão é de tempo instável, até com chances de chuvas mais volumosas, em forma de temporais em alguns momentos. As temperaturas continuam amenas, viu? Máxima em torno dos 23 graus em Marília. Nas cidades de Franca, Bauru e São Carlos, máxima na casa dos 24 graus. E no litoral, faz só 22 em Santos e 23 em Caraguatatuba. Aqui na região metropolitana, o final de semana será de sol entre nuvens, com alguns períodos de chuva, mas a temperatura sobe um pouquinho. Nessa madrugada, teremos mínima de 14 e máxima amanhã à tarde de 21 graus. Aí no domingo esquenta mais, máxima de 23. Mas para começar a semana, esfria de novo. Os termômetros devem ficar entre 13 e 18 graus apenas na segunda-feira. Na Europa, o calor provocou a morte de 2 pessoas na Espanha. A temperatura pode chegar a 48 graus no fim de semana na Espanha e em Portugal. Na Espanha, onde aconteceram as mortes, os termômetros marcam 40 graus. As vítimas eram um operário e um aposentado. Temperaturas ainda mais altas atingem algumas cidades espanholas. O recorde europeu de 48 graus é de 1977 na Grécia. De acordo com especialistas, há chances de Espanha e Portugal baterem essa marca neste fim de semana. Na França, reatores nucleares foram desligados por causa do calor. A medida foi tomada para evitar o aquecimento de um rio. A Polícia Federal aqui no Brasil pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra de sigilo bancário da empresa supostamente ligada ao Coronel Lima, amigo do presidente Michel Temer. A Polícia Federal suspeita que a Elilândia do Brasil tenha sido usada pelo coronel aposentado da Polícia Militar de São Paulo, João Batista Lima Filho, para recebimento de propina. O requerimento, feito no mês passado, durante o recesso, pede a quebra de sigilo bancário desde o ano 2000 e será analisada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito que investiga Temer. O presidente é suspeito de editar um decreto para favorecer empresas do setor portuário, em troca de propina. A Rodrimar, concessionária do Porto de Santos, teria feito pagamentos à Elilândia por meio de um contrato de fachada, com o objetivo de repassar propina a Temer. O presidente sempre negou as acusações. Um casarão no Pacaembu, em São Paulo, guarda objetos de uma das fases mais importantes da história da arte do Brasil, a Semana Modernista de 22. A Casa Guilherme de Almeida, onde morou o poeta, é um museu aberto à visitação pública com uma vasta programação cultural. O sobrado amarelo na rua Macapá, entre os bairros Sumaré e Pacaembu, foi por mais de 20 anos a residência de Guilherme de Almeida. Ele morreu em 1969 e a casa, com todo o vasto acervo, foi comprada pelo governo do estado de São Paulo. Desde 1979, aqui funciona um Museu Casa. O passeio é volta no tempo e na intimidade do poeta. No período que o Guilherme morou aqui, essa casa tinha mais ou menos essa conformação. Os ambientes eram montados dessa maneira, com toda essa decoração, com os móveis e os quadros. Alguma adaptação a gente fez para que fosse melhor exibido todas as obras que tem aqui. Nas paredes da sala, muitos retratos dele e da mulher Baby de Almeida, feitos por amigos íntimos do casal, Lazar Segal, Anita Malfatti, Di Cavalcante. O quarto ainda parece em uso. Na biblioteca, edições raras de livros que ele publicou. Este ganhou ilustrações de Anita Malfatti. E aqui fica a mansarda, uma espécie de sótão que o Guilherme de Almeida mandou construir quando veio morar nessa casa nos anos 40. É um dos cômodos mais preservados da casa, com muitos detalhes sobre a vida e a obra do poeta.
mais ilustre poeta paulista tinha tantas atividades que é difícil resumi-las nos minutos da reportagem. Foi tradutor de grandes obras da literatura mundial, pioneiro na crítica de cinema, designer. Foi ele quem desenhou o brasão da cidade de São Paulo. Foi soldado na Revolução Constitucionalista de 1932 e por isso viveu no exílio em Portugal por 1 ano. Mas, acima de tudo, Guilherme de Almeida foi um modernista. Para a Semana de Arte de 1922, foi um dos seus idealizadores principais. Foi editor da Claxon, que era um mensário de arte moderna, porta-voz aí desse grupo de modernistas paulistas, né? E depois da Semana de Arte de 22, ainda itinerou pelo Brasil, passou por algumas capitais, como Pernambuco, Porto Alegre, difundindo a ideia das artes modernas desse grupo paulista. A Casa Guilherme de Almeida integra uma rede de casas literárias, como a Casa das Rosas, na Avenida Paulista, e a Casa Mário de Andrade, na Barra Funda. Além da visitação, há uma série de cursos, oficinas e outras programações que podem ser acessadas de graça. Toda essa programação cultural é oferecida justamente para poder completar e contemplar aquilo que o museu tem para oferecer em termos de vida e de história do poeta Guilherme de Almeida. A Casa Guilherme de Almeida recebe visitas de terça-feira a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Mais informações sobre a programação você encontra no site casaguilhermedealmeida.org.br. 22 pessoas foram presas hoje em Palmas, no Tocantins, durante a segunda fase da Operação Jogo Limpo, que investiga desvio de 7 milhões de reais da Prefeitura. De acordo com a polícia, 3 vereadores da capital estão envolvidos nas fraudes. A Operação Jogo Limpo é coordenada pela Polícia Civil do Tocantins. Logo de manhã, os policiais chegaram à Câmara Municipal de Palmas para cumprir parte dos 26 mandados de prisão temporária e outros 31 de busca e apreensão contra a quadrilha, que é acusada de desviar 7 milhões de reais da Fundação Municipal de Esporte e Lazer e da Secretaria de Governo da cidade. O dinheiro era destinado a projetos sociais e de incentivo ao esporte, mas financiava campanhas políticas por meio de empresas de fachada, que emitiam notas fiscais frias de prestação de serviço. 3 vereadores foram acusados de participar do esquema. O presidente da Câmara, José do Lago Folha, do PSD, o vereador Major Negreiros, do PSB, e Rogério Freitas, do MDB. Os 3 tiveram os mandados de prisão emitidos pela Justiça, mas apenas Rogério Freitas foi encontrado em casa e detido. Eles tiveram os gabinetes vasculhados pelos investigadores, mas negam participação no esquema que, segundo o delegado responsável pelo caso, usava servidores públicos, presidentes de entidades e empresários para desviar as verbas. Aqui em São Paulo, a Força Tarefa da Lava Jato denunciou hoje pela segunda vez o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, Paulo Preto. Suspeito de ser operador do PSDB, Paulo Preto é acusado de fraudes em licitações e cartel nas obras do trecho sul do Rodoanel e do Sistema Viário Metropolitano de São Paulo, entre 2004 e 2015. Outras 32 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria, que tomou como base o acordo de leniência da Odebrecht com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Entre os acusados estão o atual secretário de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Dário Reis Lopes, que foi presidente da Dersa, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Mário Rodrigues Júnior, que foi diretor de engenharia na Dersa entre 2003 e 2017, e Marcelo Cardinale Branco, que ocupou a presidência da Emurb, a empresa municipal de urbanização de São Paulo. A defesa de Paulo Vieira de Souza afirma que ele não vai se pronunciar. Os demais citados também não responderam. Paulo Preto já é réu sob acusação de ter desviado mais de 7 milhões de reais entre 2009 e 2011 das obras do Rodoanel Sul, construído durante os governos dos tucanos José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin. Daqui a pouquinho, Maria Lídia entrevista José Eduardo Faria, professor de Direito da USP e da Fundação Getúlio Vargas. Eles vão conversar sobre a atuação do Judiciário. Até já.
Neste domingo, Maria Lídia Flandoli recebe os cientistas políticos Aldo Fornazieri e Rubens Figueiredo para um debate sobre o cenário eleitoral brasileiro. Hora do Voto, neste domingo, 11 da noite. Eles eternizaram grandes histórias. Eles imortalizaram atores e atrizes. Eles serviram de inspiração para milhares de novos cineastas. E ficaram para sempre na história do cinema. Chegou a coleção Folha Grandes Diretores no Cinema. São 30 filmes de Hitchcock, Truffaut, Fellini e muitos outros em livros DVDs por apenas R$19,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Todo domingo nas bancas. Colecione. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. A todo momento, uma nova informação. A todo momento, um novo questionamento. O que realmente é relevante? Escolha as notícias certeiras. Escolha o Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Oferecimento Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Domingo, às 11 da noite, o Hora do Voto recebe os cientistas políticos Aldo Fornazieri e Rubens Figueiredo para debater o cenário político e as eleições. O programa é ancorado por Maria Lídia Flandoli. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto das decisões judiciais em ano eleitoral. Entrevista o professor titular de Sociologia Jurídica e Sociologia do Judiciário na Faculdade de Direito da USP e também professor de Direito e Conjuntura Política e Econômica na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Muito obrigada, professor, por estar conosco numa época de tanta incerteza e muitas dúvidas. E dúvidas até por uma falta de entendimento, de conhecimento, né, das exigências e limites legais. Começando, o PT oficializa amanhã. Deve oficializar amanhã a candidatura de Lula. Então, eu queria começar a perguntar, Lula pode fazer campanha e pode até ser eleito se ele continuar preso? Bom, são duas coisas. A primeira questão é a convenção lançá-lo como presidente e logo em seguida nós teremos a questão de dois processos. O processo dele eleitoral na Justiça Eleitoral e o processo criminal no Supremo Tribunal Federal, porque foi feito por parte dos advogados um recurso pedindo a liberdade dele. Nesse jogo político, a estratégia do PT é levar o Lula o mais possível próximo da eleição preso, pedindo recurso com a narrativa da vitimização. Ao mesmo tempo, nós percebemos que dentro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin aproveitou o pedido de julgamento do recurso da liberdade e colocou a questão da elegibilidade do Lula. E é uma tentativa, segundo a gente percebe, de antecipar qualquer discussão do Tribunal Superior Eleitoral para não tumultuar, digamos assim, a tramitação dos diferentes julgamentos, porque no fundo está tudo parado dependendo exatamente da posição. E o Supremo tem essa prerrogativa? O ministro tem essa prerrogativa e essa discussão poderia ir para a turma, para a segunda turma. O ministro, que tem sido derrotado na segunda turma, pediu que vá ao plenário. E o PT, evidentemente, percebeu... Nas duas questões? Nas duas questões. Ele percebeu que a situação do plenário, a posição do Lula é mais fraca do que em relação à segunda turma e não quer discutir a questão da elegibilidade, quer discutir apenas a questão da libertação ou não, uma liberdade provisória ou não, porque pretende que essa discussão vá para o Tribunal Superior Eleitoral e, dependendo da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o caso pode ir ao Supremo. Quanto maior for a judicialização da campanha do PT, maior a possibilidade do Lula continuar fazendo o que está fazendo, pautando o debate político, ofuscando os demais candidatos,
Ou seja, nós não temos um debate programático, mas nós temos um debate jurídico-político nos tribunais. Agora, eu quero fazer um parênteses aqui, porque o senhor falou em segunda turma, falou do plenário. Considerando o histórico do ministro que vai julgar, ainda mais nesse ano eleitoral, alguém que seja político, que tenha aí uma pretensão eleitoral. O fato, por esse histórico do ministro ter trabalhado para a pessoa, de ser amigo, de ser parente, isso constitui impedimento formal ou é uma questão de consciência, uma questão moral? Depende de caso a caso. Em princípio, haveria, do meu ponto de vista, a possibilidade de se justificar um pedido de impedimento. Mas nós estamos percebendo que isso, de alguma maneira, vem sendo relativizado. Vários ministros têm relação, ou tiveram relações políticas com candidatos, com políticos, a começar pelo próximo presidente do Supremo, que foi, inclusive, advogado do partido do presidente Lula. Mas, ao mesmo tempo, nós também podemos olhar lá para trás e perceber que há pessoas que advogaram para o presidente Fernando Henrique e foram indicados pelo Fernando Henrique e julgaram casos no governo Fernando Henrique. Aliás, parece até que indicam, né, para ter uma proteção quando houver um julgamento. Em né? princípio... Desconfia-se muito disso. Em princípio, é isso que se busca. Mas, primeiro, há uma, vamos dizer, uma tradição, não só no Tribunal Brasileiro, no Supremo Tribunal Brasileiro, mas nos Supremos, nas Cortes Supremas, por exemplo, a americana, de que os ministros sejam indicados por esse ou por aquele partido, mas eles ganhem com o tempo uma certa independência. Eles se tornam homens de grande envergadura e são extremamente independentes daqueles que os indicaram. Recentemente, houve um debate sobre exatamente essa sua pergunta e nós podemos olhar que no passado nós tínhamos vários ministros do Supremo, vários ministros dos tribunais superiores que tinham sido parlamentares pelo UDN, pelo PTB, pelo PSD e tiveram uma atuação como ministros absolutamente impecável. Quer dizer, né, não prevalece agora. Aí o meu passado me condena. Não sei o que acontecerá agora. Nesse momento, eu diria que nós podemos levantar uma indagação. Os ministros antigos eram pessoas muito competentes e emprestaram a sua biografia para o Supremo. Os atuais ministros já não têm a mesma envergadura daqueles anteriores. Do ponto de vista do douto saber? Do ponto de vista do douto saber, do conhecimento técnico. E recentemente vi na imprensa que uma jornalista do jornal Valor, Rosângela Bittar, disse que os atuais ministros estão em busca de uma biografia. No passado, eles emprestavam a sua biografia para o Supremo, alguns hoje buscam essa biografia como ministro do Supremo. Vamos ver como é que a coisa vai evoluir. Bom, fechando o nosso parênteses, voltando aí para aquela questão que comporta tanta indagação, que envolve esse personagem, o ex-presidente Lula. A Justiça tem, o Superior Tribunal Eleitoral, tem um prazo para decidir isso que expira em 17 de setembro, faltando muito pouco tempo para a eleição. Muito pouco tempo para a eleição. E ainda cabe recurso, se eventualmente o registro não for aceito da candidatura. Então, aí entra a pergunta. Se eventualmente o Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral não aceitar o registro da candidatura de Lula, entrando com recurso, ele continua candidato e pode, no dia da eleição, concorrer naturalmente? Não sei se pode concorrer no dia da eleição, mas em tese continua candidato. E é exatamente isto que o ministro Fachin tentou evitar, ou está tentando evitar, quando disse que o processo eleitoral tem de ser claro, tem de ser limpo de manhas judiciais, de artimanhas judiciais, e aí então acenou com a possibilidade de discutir. Nesse julgamento sobre a libertação do Lula, também a questão da elegibilidade, que é uma forma de queimar etapa, não é? E evitar que exatamente aconteça isto. O senhor vê perguntou. prejuízo do ponto de vista do direito, isso que o senhor chamou de queimar etapa, há possibilidade de algum tipo de prejuízo para o amplo direito à defesa? Do ponto de vista técnico-formal, sim. Do ponto de vista político, não. Traduzindo, o que é que eu quero dizer? É o que me foi dito por um ministro do Supremo em conversa informal. Dependendo das circunstâncias, a campanha será muito curta, será muito intensa, mas ela será muito curta, dependendo da maneira como o Judiciário reagir aos recursos dos advogados de defesa do Lula, tanto na Justiça Criminal e no Supremo, quanto na Justiça Eleitoral. Isso, de alguma forma, desequilibra o jogo, isso
torna um candidato quase acima da própria instituição. E aí se cria uma situação de fato que vai ser muito difícil de ser resolvida mais à frente, caso ele seja votado. A última questão, professor. Maria Lídia, é que o ministro Fux, recentemente, no despacho, já quase que antecipou o voto, dizendo, olha, a candidatura dele é uma candidatura inviável pela lei da ficha limpa. Então, quando ele disse inelegibilidade chapada, é exatamente foi isso que ele quis dizer? Ele praticamente antecipou, não vou dizer que ele antecipou o voto, mas ele sinalizou que esse é o entendimento de vários ministros do Supremo. Se anteciparem, queimarem essa etapa, já que, do ponto de vista da ficha limpa, o presidente Lula não preenche os requisitos, de alguma maneira isso alivia as pressões, isso, vamos dizer, distensiona. Professor, o senhor respondeu aquilo que eu iria perguntar sobre esse termo chapada e o que queria dizer. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite. Estela. O Supremo Tribunal Federal iniciou hoje uma audiência pública sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gravidez. O debate deve embasar o entendimento da Corte sobre uma ação civil pública que está em tramitação na Casa sobre o assunto. A audiência pública no STF deve durar 2 dias e a abertura dos trabalhos contou com a participação de diversas representantes de movimentos sociais e religiosos, membros do Judiciário e também das únicas 2 mulheres da Casa, as ministras Rosa Weber e a presidente Carmen Lúcia, além de Luiz Roberto Barroso. A ação em favor da descriminalização corre desde março de 2017 na Suprema Corte e foi impetrada pelo Instituto de Bioética Brasileiro e pelo PSOL. Eles pedem que o STF não considere mais crime passível de prisão o aborto até a 12ª semana de gestação, que atualmente no Brasil é punido com até 3 anos de detenção contra as mulheres que cometem o delito e são denunciadas. A audiência pública foi solicitada pela própria Rosa Weber, que é a relatora do caso na Corte. Ela e a ministra Carmen Lúcia discursaram na abertura e admitiram conflito da lei com as normas internacionais de saúde, mas disseram esperar entendimento de todas as partes para embasar tecnicamente a decisão da Justiça sobre o assunto. A controvérsia constitucional posta relativa à descriminalização do aborto nas 12 primeiras semanas de gravidez, há conflito entre os direitos fundamentais e valores constitucionais, e não meramente questões de alocação de política pública ou recursos financeiros. Trata-se de tema jurídico delicado, sensível, altamente polêmico, enquanto envolve razões de ordem ética, moral e religiosa. O Jornal da Gazeta fica por aqui. Um ótimo fim de semana. Boa noite e até segunda.